Marcos, falando sobre homem, você como figura masculina aqui da clínica, o que você pensa sobre a reposição hormonal no homem? O que você imagina? Qual é o futuro da relação sobre isso? O que você acha dos implantes? O que você tem visto por aqui? Legal. Bom, esse é um tema que, para falar a verdade, ainda está cercado de muitos mitos, infelizmente. Por quê? Houve num passado recente, né, a ideia de que repor testosterona num paciente masculino aumentava o risco de câncer de próstata. Foi um estudo muito antigo, bem pequenininho, que lançou essa hipótese e todo mundo abraçou como se fosse verdade. Mas, graças a Deus, a gente tem a ciência ao nosso lado e os novos estudos bem maiores, bem mais robustos, mostram o contrário, que não existe aumento do risco de câncer de próstata e, mais do que isso, você tem uma proteção cardiovascular nesses pacientes, especialmente quando está entrando naquela fase que a gente chama de andropausa. Exatamente. Que é 40 mais, que é uma fase que muito se fala da menopausa para as mulheres, mas o homem também tem um declínio hormonal a partir dessa idade com sintomas, né? Então o que a gente vê aqui são pacientes que têm perda de foco, perda de libido, concentração e até potência sexual e acham que isso é da idade, sendo que na verdade com um tratamento bem pormenorizado, bem customizado, seguro, que são os implantes hormonais bioidênticos, né, que é o que a gente mais faz aqui, o paciente consegue voltar aos eixos, né? Consegue, um cara que é um empresário, por exemplo, consegue ter mais poder de decisão. E fora a questão da musculatura, que você começa a substituir músculo por gordura nessa fase, e com a reposição hormonal, sempre aliado a um bom treinamento de resistência, você volta a criar músculo e tem uma vida muito mais longeva, né? Eu acho que assim, a terapia de reposição hormonal no homem, ela ainda pode ser feita de algumas formas. Mas a gente tem que lembrar que os implantes, que é o que tem a durabilidade de 4 a 6 meses, além deles serem muito seguros, para o homem, que acaba sendo um pouco desleixado com o manejo de gel ou injetável, faz com que garanta pelo menos níveis fisiológicos otimizados durante esse tempo todo. Então, o homem, e assim, o que eu vejo muito é que o homem, eles acabam deixando demais para a última hora, porque os sintomas não são igual os sintomas femininos que aparecem de uma vez só. A gente tem pacientes aqui que acabam só com perda de foco e a libido vai cair lá na frente. Então, o check-up masculino, gente, é extremamente importante, pelo menos 40 a mais. Com certeza. Pelo menos. E caso o paciente opte, né, se tiver indicação e o paciente optar pelo implante, a outra vantagem que é o seguinte, pelo próprio procedimento, além da reposição hormonal, tem várias outras substâncias, vários outros ativos que na mesma aplicação, com o mesmo procedimento, você pode aproveitar, por exemplo, o Tadalafil, que é uma substância que, quando bem indicada mais uma vez, vai melhorar a performance sexual muito. Exatamente. A gente vê aqui, até é engraçado, né? E o Tadalafil foi criado para baixar a pressão arterial. A gente vê, é verdade. A gente vê aqui algumas pacientes femininas que você tem, e aí quando a gente pergunta o marido, elas falam, talvez o meu marido esteja precisando. Porque é muito comum. E muitos casais sofrem em silêncio. Têm uma vida sexual, mais ou menos, eles ficam meio que disfarçando, sendo que existe solução para isso. E tem que tomar muito cuidado com o ego, porque o homem acaba demorando demais para procurar ajuda por um preconceito de achar que o nível hormonal dele possa estar baixo e de que isso seja uma doença ou uma decorrência da idade. E não é bem assim. Isso tem tratamento, tem manejo e vai fazer com que esse homem tenha um envelhecimento natural, de uma forma mais saudável, garantindo saúde, vitalidade, bem-estar. O próprio trabalho vai fazer com que esse homem ganhe mais dinheiro no dia a dia, porque ele vai ter a cognição melhor. Muda, acho que todo o cenário ali, uma terapia de reposição hormonal bem feita, com todos os parâmetros laboratoriais, junto com a qualidade de vida desse paciente. Eu costumo dizer, a gente costuma falar aqui, né, na clínica com nossos pacientes, que a boa terapia de reposição hormonal, ela é uma medicina de precisão. Por quê? Exatamente. Quando você vai ver um exame laboratorial, né, os pacientes perguntam isso bastante pra gente. Existe aquela faixa de normalidade. Só que a gente sabe que a gente consegue ir muito mais a fundo que isso e saber qual seria a normalidade para cada paciente de forma personalizada. E o que é normal, o que eu não acredito, é que não pode ser normal um valor de referência ser normal
de um valor de 200 a 1.200. O que é normal? Como é que isso pode ser normal para uma gama de pacientes? Então, saber diagnosticar e personalizar cada cenário, olha, esse paciente ele tem que ficar no Q2, no Q3, no Q4, vai conseguir otimizar a saúde de cada um. E a longevidade também, porque a gente vê pacientes que estão bem equilibrados hormonalmente, que são super ativos aos 70 anos de idade, 75 anos de idade, trabalhando, né, produzindo, sendo ativos para a família, treinando. É isso que a gente quer. Todo mundo vai envelhecer. Todo mundo vai. Agora, envelhecer com qualidade depende de você realmente conhecer o seu corpo, né, e ser acompanhado por quem realmente sabe disso, né? Exatamente. E com relação ao câncer de próstata, eu tive um grande prazer de estar com o Dr. Abraham Morgenthaler em dezembro agora no Brasil. Ele esteve no Brasil e os grandes estudos são dele. Legal. Mostrando justamente que o DHT, o receptor da testosterona na próstata, ele é um receptor saturável. Então, a partir de um certo limiar, a testosterona, se ela tiver em 600, em 400, em 800, se esse limiar de receptor estiver saturado, ela não consegue se ligar na próstata. Então, ela não desenvolve câncer de próstata. Não tem como, o paciente não corre esse risco. É claro que a gente tem que estratificar para ver se a próstata desse paciente é saudável. Mas se esse paciente não tem um problema de próstata atual, a terapia de reposição hormonal vai proteger o homem de um futuro problema que é o câncer prostático.